Ô, Kalila, então, boa noite, seja bem-vinda. Nós já vamos começar, né, para que você tenha o tempo necessário para falar, o pessoal vai entrando. E seja usada aí pelo Espírito Santo, é, e fique à vontade, tá? A reunião é sua. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. É um prazer estar com vocês e conhecer essa extensão da família de Deus, né? Esse povo. Eu gostaria de saber de cada lugar que o povo é, né? Porque como eu estou chegando agora, eu sei que eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou em Goiás, em Pontalina, atualmente, morando aqui na base da Missão Nasce. Eu tenho 33 anos, né? Estou caminhando aí nesta missão de Deus já faz alguns anos, desde os meus 19 anos eu firmei os meus passos nessa trajetória, mas eu acredito que o Senhor me chamou para essa missão desde que eu nasci. Eu já passei por esse procedimento de caminhada cristã, de ir em vários lugares. Eu sou órfã de pai e de mãe, então eu naturalmente vivi muito em outras famílias. Com 12 anos de idade, eu já tinha passado por 5 famílias, então é uma trajetória assim, um pouco longa para poder explicar, mas o Senhor foi muito zeloso para comigo, ele foi muito fiel nas suas promessas, na escolha dele. Quando a sua palavra diz que ele dá a Zacarias e a Isabel aquele filho, ele olha para uma geração, ele não olha somente para uma família, ele olha para uma geração. Então, eu entendo que a minha vida também tem sido isso. O Senhor tem olhado para uma geração, para um povo, para uma nação. Então, ele não olhou só para a minha família e nem tampouco só para a minha vida. Eu vejo que o Senhor, ele estabeleceu algo em mim e eu quero caminhar sobre esta direção. Então é um prazer estar com vocês. Eu vi que alguém colocou aqui Vitória Espírito Santo, parece. Então, glória a Deus por essa extensão do reino do Senhor. Eu quero confessar para vocês que há uma palavra, na verdade, que tem queimado hoje no meu coração, mas eu não irei compartilhar ela porque ela é uma palavra um pouco extensa, então eu não sabia sobre a questão do tempo, e aí eu me limitei nisso, mas se houver outra oportunidade, eu me coloco também à disposição. É uma palavra que tem ardido em meu coração, que está lá em Atos. Mas eu quero compartilhar outra palavra que também me atrai muito, que é o texto de Lucas, no capítulo 7 nos seus primeiros versos, antes de eu fazer a leitura, como muitos acho que já sabem ou ouviram falar, eu estou me preparando para ir para Moçambique no próximo ano, né? Eu estou aqui, vai fazer um ano que eu estou aqui em Goiás e estou organizando a minha vida para poder estar lá, né? No próximo ano e pretendo ficar possivelmente aí uns 2 anos ou até que o Senhor diga é chegada a sua hora, mas eu estou com meu coração disposto e disponível para ficar o tempo que for necessário. Então, é uma preparação um pouco extensa, né? Mas eu sei que o Senhor está sobre todas as coisas, amém? Então, vamos, Lucas, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. E ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. E entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. E quando terminou de falar, Simão a Pedro, Agora, quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. E Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. E dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe e começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda ao companheiro do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram.
E quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. E Jesus respondeu a Simão: Não tema, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Eu quero fazer mais uma oração. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem. Estão todos? Amém? Amém. Senhor, eu quero te louvar, Pai, pelo privilégio, a graça e o favor do Senhor de unir essas pessoas com tanta perseverança, com tanta ousadia, com tanta intrepidez em Sua presença e me colocar próximos a ela, Senhor Jesus. Eu te louvo porque é o Senhor quem faz todas essas coisas. Foi por meio do Senhor que nós nos unimos, foi por causa do Senhor e vai permanecer sendo assim. O Senhor é o centro de todas as coisas e é a sua palavra que nos une nesta noite. E eu quero te louvar por isso, Pai. Eu quero te louvar porque nesta noite nós temos o privilégio de abrir a tua palavra e partilhar deste alimento, Senhor Jesus, e que verdadeiramente este alimento supra a fome que há no nosso coração, que há na nossa mente, que há no nosso corpo, e que venhamos verdadeiramente ser saciados, Jesus, pelo banquete que o Senhor preparou nesta noite. Eu creio que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos. A tua palavra, ela não voltará vazia de maneira alguma. Por isso, cumpre o teu propósito nessa noite e não deixe que os nossos olhos se desviem, não deixe que o nosso olhar se desvie, não deixe, Senhor amado, que os nossos ouvidos se tapem enquanto aquilo que o Senhor tem a falar. E também não deixe, Senhor Jesus, que o nosso coração se distraia com as muitas aflições que este mundo nos cerca. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor zele de cada família aqui representada, que o Senhor olhe para os nossos familiares, olhe para as nossas vidas neste tempo e que aqui, ó Deus, neste tempo em que estamos reunidos, o Senhor zele, ó Pai, para que eles sejam guardados no Senhor enquanto nós meditamos em Tua palavra e obedecemos aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio dela, que é meditar dia e noite, ó Deus, na Tua palavra e prosseguir em conhecer a Sua palavra, Senhor Jesus. Eu oro nesta noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É uma palavra muito conhecida, mas que ela carrega um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque muitos a conhecem como a pesca maravilhosa, é muito conhecida assim, a gente ensina assim para as crianças desde pequenas que foi a grande pescaria, que o Senhor multiplicou os peixes e que houve todo aquele cenário, né, muito bonito. Principalmente quando a gente ensina para as crianças, a gente ensina nesse formato. Mas na verdade o texto vai começar dizendo que Jesus estava ensinando a palavra dele e que no decorrer desse processo ele está ali na praia e ele encontra dois barcos vazios e que os trabalhadores estavam lavando as suas redes, como quem já tivesse encerrado o expediente, como quem não tivesse mais nada a se fazer e estivessem se organizando para voltar para suas casas. E muitas das vezes, no nosso contexto, não foi um bom dia de trabalho. Mas eles estavam lá lavando as suas redes, e no verso 4 vai dizer que quando ele terminou, Jesus termina de ensinar, ele chama Simão Pedro e diz para ele jogar a rede mais fundo ao mar. E aí o texto vai dizer assim, logo em seguida, que Simão, ele fala, mas mestre, professor, nós trabalhamos a noite toda e nós não pescamos nada. Então, por que que nós faríamos de novo? Mas como é o Senhor quem está pedindo, é o Senhor quem está ordenando, então eu vou lançar as redes novamente. E com esse comando de Cristo, ele obedece. E ele vai fazer aquela pesca, ele vai para o meio do mar, ele imagine o cenário. Eu estava num projeto com os povos indígenas e lá tem o mar, né? Então tem muitos pescadores e aqueles barquinhos bem pequenininhos. E aí eu fico muito imaginando o cenário do barquinho lá no meio, dois barquinhos, dois na beira da praia. Então a gente consegue ter essa visão um pouco mais ampla. E aí ele vai pescar e quando ele joga de fato a rede, a palavra vai dizer que foi uma pesca muito grande. Uma pesca tão grande
que eles precisaram dividir a pescaria, dividir com outro barco. Então, a gente já vê o Senhor, várias coisas o Senhor pode revelar através, só até aqui nesse momento. Uma é que, por meio da palavra dele, nós obedecemos, né? Ele já está ensinando a palavra, ensinando a duas pessoas que talvez estivessem até desatentas ao que ele estava anunciando ali para aquela multidão, mas ele volta o seu olhar para aqueles dois trabalhadores, e quando ele volta o olhar para aqueles dois trabalhadores, eles ouvem o que o mestre está instruindo, o que o mestre está dizendo, e eles obedecem o que o mestre está dizendo. Talvez sem muito compromisso com o que eles estavam ouvindo à distância, mas quando o mestre vem até eles, eles dão ouvido àquilo que o mestre está falando. E quando eles obedecem àquela palavra, nós podemos perceber aí que por meio da palavra, por meio da direção de Deus, por meio da obediência à palavra do Senhor, nós podemos provar um milagre. Só até aí nós já podemos extrair isso. Mas o texto vai continuar que quando acontece quando os peixes vêm, né, eles repartem os peixes com o outro barco. Então nós já podemos extrair algo daí que o partilhar, o dividir o milagre e a provisão, que antes era improvável, é algo que nós também podemos tirar para as nossas vidas. Partilhar aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos para nós e que foi provisão do Senhor, porque até o momento, aquilo que os homens podiam fazer, eles fizeram, que era trabalhar a noite toda, que era cumprir com aquilo que eles já sabiam que deveriam fazer para poder fazer a pescaria, mas infelizmente não deu certo. E é aí, quando não dá certo, que o Senhor entra. Quando não dá certo na nossa vida, é que o Senhor vai entrar, até quando a gente não tem mais força, mais disposição, mais ânimo, talvez realmente tudo, mas fizemos de tudo. Quando realmente não há possibilidade, aí o Senhor entra com a sua palavra. E aí eles provam dessa provisão, que era improvável de Deus, improvável do homem, improvável de Deus, porque eles não tinham até então fé. Mas quando eles ouvem a palavra, obedecem à palavra do Senhor e provam um milagre, eles vivem um milagre de uma forma tão extraordinária, tão grande, que eles precisam repartir com o outro barco que também estava vazio. E não só com o outro barco, mas também com os outros sócios, a palavra vai dizer. Então, tanto eles dois como os barcos que estavam com eles provam desse milagre. Então, nós também podemos aprender aí que não só nós provamos do milagre do Senhor, mas também as pessoas que nos cercam, as pessoas que nos acompanham, elas também provam desse milagre. Só que, para nossa surpresa, o texto vai continuar dizendo assim, que no verso 8, e quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Então, depois de provar a maravilha que havia acontecido naquele dia, que talvez para nós, no nosso contexto, seja difícil imaginar o quão difícil é pescar, passar a noite inteira tentando pescar, não conseguir, ter uma negatividade em todo o seu trabalho, em toda a sua trajetória ali naquele momento. Talvez no nosso contexto a gente tenha dificuldade em imaginar o que é isso. Mas ele passou a noite toda, e quando ele prova do milagre, que ele cai em si, que tudo aquilo aconteceu por causa da palavra que o mestre deu, e ele prova o milagre, ele cai em si, ele percebe. Mas ele não percebe o peixe, a multiplicação do peixe, ele percebe quem Jesus é. Ele percebe a pessoa de Jesus. E quando ele percebe quem Jesus é, ele reconhece quem ele é. E quando ele reconhece quem ele é, ele olha para si mesmo e diz: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E essa é a maior graça de servir no Evangelho de Cristo, porque quando nós reconhecemos quem Cristo é, nós reconhecemos quem nós somos. E reconhecendo quem nós somos, nós nos submetemos a Ele, porque a palavra diz que quando ele se deu conta, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, o texto vai dizer, ele caiu de joelhos diante do Senhor. Então, primeiro ele reconheceu, ele se submeteu.
ele se submeteu ao mestre e ele pede, por favor, Senhor, na minha versão, NVT vai dizer, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Então, essa é a maior graça e o privilégio de quando nós, de fato, conhecemos Cristo, é que nós reconhecemos, quando nós conhecemos Ele, reconhecemos Ele no processo, nós reconhecemos quem nós somos, nos submetemos a Ele, assim como Simão Pedro faz, que esse encontro causa esse impacto, ele se submete ao Senhor e gera essa transformação no coração dele. E aí eu vejo a multimodalidade de Deus nas coisas ordinárias da nossa vida. Porque se Cristo, ele usou as coisas ordinárias na vida de Simão Pedro e na vida de Tiago ali, para resgatar ele, então Deus ele faz no mesmo formato com a gente. Ele usa as coisas ordinárias na nossa vida para mostrar as extraordinárias que são dele. Então, o poder e a soberania de Deus vão muito mais além do que aquilo que a gente pode imaginar. Nós pensamos que Deus só vai se revelar nas coisas sobrenaturais, nas coisas uau, nas coisas que estão em maiores evidências, mas Deus se revela nas coisas ordinárias. E eu tenho aprendido que a multimodalidade de Deus, ele vai usar sons, ele vai usar movimentos, ele vai usar gestos, ele vai usar é, várias formas para alcançar o coração do homem. Várias formas. Para alcançar uma pessoa muda, ele vai fazer de alguma forma para alcançar aquele mudo. Para usar as pessoas que não falam e não ouvem, ele vai usar várias formas para falar com essas pessoas, seja Libra, seja como for. Deus ele vai usar. Para falar com aquele pescador, ele usou a própria pescaria. E para falar conosco ou com alguém que está próximo a nós, que nós entendemos que essa pessoa precisa ter um encontro com Jesus, Deus também, ele vai usar alguma maneira para atrair esse coração. E o texto vai continuar que quando ele reconhece, ele diz, afaste-se de mim porque sou pecador, pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que havia pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então, não era só o próprio Pedro, mas também os seus amigos, as pessoas que estavam ao redor, também ficaram admirados com aquilo que havia acontecido. E Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. No título da minha Bíblia diz, os primeiros discípulos. Em outras Bíblias vai dizer a pesca maravilhosa. Em outras versões eu não sei, aí fica aberto para vocês também partilharem como está na Bíblia de vocês. E aqui Jesus ele faz um resgatão. Ele pesca o coração desse homem. E ele diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, você será um missionário na linguagem atual, você será vocacionado, você vai ser designado. E assim que chegaram à praia, o final do texto, no verso 11, vai dizer: e assim que chegaram à praia, saíram do meio do mar, né? Deixaram tudo e seguiram a Jesus. E esse deixaram tudo é algo que muda toda a história, porque no início do texto eles estavam emprestando o barco vazio, que não tinha nada, no decorrer do texto eles estão lavando as suas redes para poder se despedir ali da praia, do seu ambiente de trabalho. No decorrer do texto eles estão ouvindo Jesus falar com eles e pedindo para que eles joguem a rede, que eles continuem fazendo algo que para eles já tinha se encerrado, mas eles dizem, já que o Senhor está pedindo, eu vou fazer. E aí continua-se essa trajetória, eles vão, obedecem a palavra do Senhor, provam do milagre, reconhecem que são pecadores e eles poderiam voltar para casa com os cestos cheios, com as vasilhas cheias, com as sacolas cheias de peixe, com um dia, Senhor, maravilhoso que seria o dia seguinte ou o decorrer daquele dia para vender aquele peixe, alimentar sua família, alimentar outras pessoas. Então era o dia propício, ele tinha recebido a bênção que eles precisavam. Então era na nossa realidade era tudo que eles precisavam para poder continuar a sua vida comum. Mas o texto vai dizer que eles deixaram tudo, mas como assim tudo eles deixaram? Eles tiveram uma pesca adiante que eles nunca tiveram tido, talvez, antes, em tão pouco tempo. E eles, o texto vai dizer que eles deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. E é aí que vira a chave. Que esse texto ele não está se referindo
a quantidade de peixes que tinha, ele não está se referindo ao milagre que Jesus pôde operar, ele está se referindo ao coração de Pedro. O interesse de Cristo era resgatar, era pescar o coração de Pedro, o coração de Tiago, o coração de João. O interesse do Senhor era o coração daqueles homens. E não era provar que ele fazia milagre, não era provar que ele era Deus, não era provar que ele era Jesus, mas era resgatar o coração daqueles 3 homens. E é isso que o Senhor tem feito durante todos esses anos, durante todo esse tempo. Ele resgatou o meu coração, ele resgatou o coração de vocês, certamente. Ele usou vários formatos para nos atraiu. Eu me sinto uma pessoa totalmente resgatada pela graça do Senhor e pertencente ao Senhor. Então, a maior prova desse texto não é só o milagre da multiplicação dos peixes, da pesca maravilhosa, da quantidade de peixe, o quanto Deus pode nos abençoar, o quanto Deus pode prover, mas é o quanto nós podemos ser resgatados, como nós podemos ser resgatados e o quanto nosso coração é resgatado de um lugar onde nós não pertencemos e passamos a pertencer a um Senhor que é todo-poderoso. Então, esse texto ele fala muito mais sobre o que o Senhor pode fazer em nós, como ele fez na vida de Pedro, do que ele pode fazer sobre um milagre que nós precisamos ou que eles mesmos precisavam. Então, que o Senhor, assim, ele seja muito, muito minimalista na nossa vida, que o Senhor nos atraia nas coisas mais mínimas, que o Senhor alcance o nosso coração, e não só o nosso, mas também de pessoas que são próximas a nós e que precisam também ter os seus corações resgatados pelo Senhor, de maneira que Ele use a nossa realidade, as coisas ordinárias, as coisas comuns, as coisas naturais, para fazer as coisas sobrenaturais acontecer. Então, o interesse maior do Senhor era resgatar o coração desse homem. Quando ele diz que caiu diante do Senhor, ele se humilhou, ele se submeteu, ele reconhece que ele é pecador e ele vê quem Jesus é, isso é algo extraordinário. Então, essa pesca não está relacionada ao que eles precisavam naturalmente, mas no seu interior, que não era visto pelo homem, não era percebido pelo homem, mas era visto pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Então, o desejo do coração de Cristo era resgatar aquele coração. E os primeiros discípulos, como na minha versão vai dizer, eu acho muito interessante. Eu cresci ouvindo que falar sobre o milagre, falar sobre essa provisão, falar sobre essa prosperidade, na verdade, que o Senhor pode alcançar, ela mudou-se no decorrer do tempo, quando eu percebi que, na verdade, o texto ele faz mais sentido quando ele resgata o coração daquele homem, quando eles reconhecem, quando eles se submetem a Cristo. E esse tem sido o desejo do meu coração neste tempo, para que eu também tenha esse reconhecimento de quem Cristo é, do que, não só do que ele faz, mas quem ele é na minha vida e o que ele pode continuar sendo. E o desejo do meu coração é que ele não traga só a provisão sobre a minha vida, que ele não traga só a provisão sobre a vida daqueles que estão próximos a mim, mas que ele seja exatamente aquilo que eu preciso, aquilo que nós precisamos como humanidade, como pessoas nesta terra. Então, que o Senhor ministre ao coração de vocês. Se vocês quiserem partilhar de algo, somar em algo também, está aí aberta a oportunidade. Eu nem sei se pode fazer isso, né, gente? Mas eu tô abrindo a oportunidade. Olha, eu abrindo a Aqui a oportunidade. gente bate papo com a palavra. Todo mundo traz uma contribuição. Ai, glória a Deus. Quando você estava falando acerca do resgate, uma coisa que eu acho que é muito importante de nós olharmos é que quando Jesus chama Pedro, ele fala assim, mestre. Mas quando ele se prostra diante do Senhor, não é mestre, é Senhor. Uhum. E muitas vezes a gente precisa entender que o nosso Jesus, ele não é o nosso mestre, né? O nosso Jesus é o nosso Senhor. Porque o mestre, você pode aprender com ele e uma hora que não te agrada, você dá as costas e vai embora, procura outro. Mas quando Jesus se torna Senhor,
Não tem como mais, porque não existe vida sem ele. Então, é aquela parte que fala assim: para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. E foi o que saiu da boca do próprio Pedro. Para quem que nós Uhum. vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, é nessa hora que a gente entende que quando existe o prostrar-se, não é diante de mestre mais. O prostrar-se se dá diante do Senhor, do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Eu a gente reconheci. precisa, isso, a gente precisa tê-lo como Senhor em todas as áreas, né? O Espírito Santo é o nosso mestre hoje. Ele que nos faz lembrar de todas as coisas, nos ensina todas as coisas, e tudo que o Espírito Santo ensina é com relação a Jesus, né? Porque ele exalta Jesus, ele quer mostrar quem é Jesus. O próprio Jesus fala assim: ó, ele falará de mim, né? Agora, o que é muito importante é nós entendermos que existe uma grande diferença entre Jesus Mestre e Jesus Senhor. E o Senhor nos chamou para nós sermos dele, que é o que você falou, né? A pescaria era o milagre de uma pessoa que estava ensinando, de um mestre. Ali no caso, como Pedro fala. Até o milagre, Jesus era o mestre, né? Sobre a tua palavra eu vou lançar, mestre. Mas a hora que ele fica impactado com aquilo que Jesus faz, então ele deixa de ser só o mestre. Ele passa a ser o Senhor. O outro ponto que eu queria falar é que quando, nessa passagem, Pedro, o que ele faz? Ele vai e ele fala para mim, sai de perto de mim que eu sou pecador, né? Agora, quando acontece pós-ressurreição, depois da ressurreição, Jesus, ele sopra o fôlego de vida, lá em João vai aparecer, que ele sopra o fôlego de vida e ele fica com eles 40 dias ainda. Aí acontece uma outra pescaria, em que João reconhece Jesus e fala: ó, olha lá, é o mestre. E aí Pedro não corre para trás do barco para se esconder, ele se atira para ir para Jesus. Por quê? Porque agora já tinha testificado no coração dele que ele não precisava olhar mais para as falhas dele, ele podia ver Jesus. Ele podia se entregar para Jesus, porque Jesus ia acolhê-lo. Então, hoje, nós não somos os pecadores que seguimos a Jesus. Hoje nós somos as novas criaturas. Jesus nos resgatou. Então, o resgate de Jesus às nossas vidas nos transforma em justiça dele. Então, os pecadores são aqueles que não creem em Jesus, né? A palavra até fala, ó, vai vir o Espírito Santo e ele vai convencer o quê? Daqueles do pecado, porque não creem em mim. Então, naquela hora, Pedro, ele não olhou para ele mais, ele olhou para Jesus. E a palavra fala que nós somos transformados quando nós olhamos para ele. Então, a gente vê dois Pedros. Um Uhum. Pedro que mal tinha contato com Jesus e que, a hora que olhou para ele, se sentiu assim: sai de perto de mim. Como que uma pessoa santa que nem o Senhor chega perto de mim, né? E daí nós vemos, depois de 3 anos caminhando com Jesus, 3 anos e meio, ele olha para Jesus e não se esconde atrás do barco. E ele tinha negado Jesus 3 vezes antes de Jesus morrer, porque é naquela hora que Jesus fala para ele e vai em cima das 3 vezes e fala assim: amas-me? Para cada negação, Jesus coloca o amas-me, né? Acabando com ah, aquela imagem ou aquele tempo em que podia ficar na memória de Pedro, tipo assim, neguei 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes, então, para acabar com a negação das 3 vezes, para não ficar nenhuma para trás. Porque Deus tinha um tempo novo para a vida de Pedro, né? Mas naquela hora,
não era melhor ele ter corrido para trás do barco para se esconder, porque ele já tinha negado Jesus, do que da primeira vez que, por enquanto, ele não sabia nem o que ele tinha feito de errado? Concorda comigo? Nesse primeiro contato com Jesus aí, dessa pesca, a gente não vê Pedro fazendo alguma coisa contra Jesus. Mas ele olha para si mesmo e pede para o Senhor afastar. Agora, depois que ele negou Jesus, ele se atira. Quando a gente entende o amor do Senhor, que era uma coisa que Pedro não conhecia nesse primeiro tempo, você, independente do modo como você está, para quem você corre é para ele. E foi o que Pedro fez, e ali houve o resgate daquele tempo de que ele tinha negado, né? Então é maravilhoso. Pedro, ele é uma figura que ele é recheada de ensinamentos para a gente. Quando você olha para Pedro, eu me vejo muito em Pedro, porque às vezes eu falo assim, nossa, Jesus, falei demais, não estou ouvindo, sabe? Assim, não estou falando demais, está na hora de ouvir, né? Porque o Pedro, ele acertou muitas vezes. Acho que para mim, de todos os discípulos, foi o que mais teve experiência com Jesus quando Jesus estava aqui nessa terra. Foi o que mais teve. Porque ele andou sobre as águas, foi ele que falou que Jesus era o Filho de Deus, ele foi no Monte da Transfiguração, ele viu a ressurreição de Tabita, Talita Cumi, né? De Talita. Ele passou momentos com Jesus, assim, extraordinários. Só que ele esteve com Jesus tanto nos altos quanto no baixo. Né? Porque ele também foi o que negou Jesus, e onde é expresso isso. A palavra fala que todos se voltaram contra Jesus, não ficou nenhum. Porque Jesus fala quando ele está no Getsemane, todos vocês vão me largar. Mas o registro é o de Pedro. Fora a traição mesmo de Judas, o que foi registrado é de Pedro. Agora, se o Senhor falou que todos, não ficou registrado como Tiago rejeitou, Felipe rejeitou, Tito, não ficou registrado como os outros. Ficou registrado de Pedro. E é o de Pedro também que tem o registro do resgate, para mostrar Pedro olhando para Jesus e não tendo medo de se atirar a ele, mesmo tendo feito o que tinha feito, né? Então, assim, muito obrigada por ter partilhado, maravilhoso. E essa é a minha Tem dois contribuição. pontos também que eu tiro, né, dessa história de Pedro, é que Cristo chama ele e comissiona ele, né, que ao final do texto ele é comissionado. Você agora vai ser pescador de homens. E quando ele fala também no final, assim, que deixou tudo, essa realidade do abandonar e priorizar a Cristo, né, ele passa a priorizar Cristo como o Senhor da sua vida, ele abandona, renuncia ao estilo de vida, que é muito real também. É muito real isso, dada a realidade missional, né? Esse fator, ele existe, ele é real em nossa vida. Esse ato de renúncia, de deixar, de renunciar, não só no contexto físico, né, na vida comum, mas também no espiritual. Há a renúncia nos dois formatos. Então, Cristo, ele chama e ele também envia. E ele também, ele supre, né, essas necessidades que nós temos quando nós renunciamos. Então, isso eu atraio muito nesse próprio texto, essa renúncia, né, porque ela existe, ela é real na nossa vida, de renúncia, não só física, como espiritual também. Fica aberto aí também, quem mais quiser contribuir. Eu estou tentando lembrar aqui, eu não consegui, onde foi que eu li exatamente isso ontem, essa passagem. Em algum momento, eu li em algum lugar, não foi na Bíblia, mas foi uma passagem assim, que eu parei e li e fiquei meditando. Eu estou desde ontem pensando nisso, nessa questão, e foi exatamente esse trecho. E a palavra que eu li estava falando sobre obediência,
que quando eles obedeceram a uma ordem, mesmo sendo improvável, né, porque eles tinham passado a noite pescando, não tinha acontecido nada. Aí ele até falou, né, que tinham pescado, mas não tinha acontecido nada, e eles obedeceram, e eles, né, jogaram uma rede, pescaram. Então, está desde ontem, assim, essa palavra, essa questão para mim. Então, o Senhor quer tratar comigo, eu tenho certeza, porque eu nem imaginei, né, que você falaria sobre isso. E hoje, você falando, a Rê falando, eu comecei a ver ela por outros ângulos, né? Essa palavra é riquíssima, essa passagem. Ela trata, assim, de muita coisa, né? Da suficiência do Senhor, da obediência, de nós reconhecermos quem nós somos diante do Senhor, né? E hoje, como a Roseli falou que não ia poder vir, eu falei assim, ai meu Deus, eu tenho que escolher um louvor. Só que eu não gosto, eu escolhi um louvor. Eu falei assim, Espírito Santo, me dá um louvor, porque eu não sei qual que eu vou colocar. Vocês vão ver aqui na hora da ceia. É um louvor sobre sermos filhos. Hoje nós somos filhos. O Senhor nos adotou. E a gente estudou, Ai, minha internet parece que está caindo, tá, gente? Qualquer coisa vocês me falam aí que eu entro pelo celular. Nós estamos terminando agora em dezembro, na semana passada, a gente terminou a matéria de evangelismo. E o primeiro ponto, assim, no primeiro dia de aula que a gente estudou sobre evangelismo, a gente aprendeu que nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo aqui na Terra. E o Senhor foi tratando conosco nesse período e falando, sabe, da gente tomar posse, da gente reconhecer exatamente quem a gente é. E aí eu li essa passagem, você falou, e hoje eu vi a entrevista do Aloísio, pastor Aloísio, do Joseph Prince, que eu vi a entrevista dele. Ai, eu vi também ontem. Você Falei, ai, viu? traz ele para o Brasil, por favor. Aqui, e você viu que o Aloísio foi lá em Singapura? Nós também podemos ir, tá? Sim, nós também, mas ele também pode vir para o Brasil, Também pode vir né? para o Brasil. E ele Abriu a porta agora. abriu a porta. E ele falando sobre a graça, né? E ele, da gente viver a graça, da gente, como o Senhor corrigiu ele quando ele não ensinava a graça. E eu fiquei com isso e falei, gente, é isso, o evangelho do reino, né, que nós temos que pregar o evangelho do reino, ele é isso que você falou, né? Essa passagem, é a gente reconhecer que a gente é e reconhecer tudo que já foi feito por nós, tudo que está liberado. Porque existe uma graça sobre a nossa vida, existe essa abundância, existe essa unção disponível, existe, quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita e Ele nos envia. A gente tem essa certeza, só olhando por essa passagem hoje, Ele mandou eles irem pescar porque Ele queria que eles tivessem a abundância da pesca e ensinar para eles o que seria a pescaria, como seria a vida deles ali adiante, né? Que Pedro viraria pescador de almas, né? E é lindo. Obrigada, Kalila, pela sua contribuição. Eu sei que o Senhor tem muita coisa para ministrar ao nosso coração através dessa palavra, né? Da agora para frente. E é isso. Se alguém mais quiser falar.